São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Começa agora a Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta quarta-feira. Crioula News. Títulos. Fogo de grande proporção deflagra-se no interior de São Felipe, no Fogo. Pescador desaparecido, buscas marítimas devem ser retomadas hoje. Governo lança programa Code Verde para a promoção da transição digital. Presidente da República defende a necessidade de reforço da cooperação entre Cabo Verde e Senegal nos domínios dos transportes marítimos e da cultura. Ministro da Agricultura admite que a escalada de preços dos produtos básicos tem impactado a segurança alimentar no país. Rússia anuncia a rendição de 959 soldados ucranianos na fábrica de Azovstal. Crioula News. Sociedade. O incêndio de grande proporção que deflagrou na manhã desta terça-feira em Ponta Verde está controlado e a previsão é para a sua extinção até ao meia-noite, com reforço de meios provenientes da cidade da Praia. O vereador do Ambiente da Câmara de São Felipe, João José Canuto, avançou a Infopress que os bombeiros e agentes da Proteção Civil tinham a situação controlada e não havia nenhuma frente ativa, mas com focos de fumarolas que vão sendo avaliados para evitar o reacendimento. Na sequência do incêndio, na noite de terça-feira, contava com várias frentes na Câmara e a Câmara solicitou apoio governamental, que chegou esta manhã a São Felipe. O mesmo é constituído por um grupo de 10 bombeiros e 30 militares que foram alojadas na localidade de Almada e que vão estar no terreno a apoiar as equipas locais e populares no rescaldo do incêndio. O incêndio que deflagrou por volta das 7 horas e 30 minutos de terça-feira por descuido de um agricultor que fazia limpeza do seu campo no quadro da preparação para o novo ano agrícola na zona de Fontinha, parte alta de Ponta Verde. Devido à ação do vento, o foco propagou-se para zonas vizinhas de Roqueira, Monte Vaca, Galinheiro e Ilhéu de Contenda, destruindo grande parte de terrenos agrícolas e árvores de frutas, nomeadamente mangueiras. As buscas via marítima para encontrar o pescador José Maria Gomes Tavares Moreira, que saiu de casa em Tirachapéu, praia, para pescar no passado dia 13 e nunca mais voltou, devem ser retomadas hoje, quarta-feira, se as condições do mar forem mais favoráveis, avançou a Guarda Costeira em comunicado. Isto porque ontem, terça-feira, só foi possível realizar buscas pela embarcação Simone e o seu pescador, mais conhecido por Jack, de 61 anos, via aérea através da aeronave Falcon 50 da Marinha Francesa. A aeronave efetuou buscas e patrulhamento pela área sul de Santiago entre as 8 horas e 30 minutos e 13 horas e 33 minutos, mas mesmo assim foi sem sucesso. Recorda-se que o alerta foi dado por volta das 11 horas e 40 minutos do passado dia 14, quando a Guarda Costeira recebeu uma chamada telefónica do Centro de Operações de Segurança Marítima informando do desaparecimento de uma embarcação de boca aberta de nome Simone na zona da Cidade Velha, com um pescador a bordo de nome José Maria Gomes Tavares Moreira, de 61 anos. Ainda conforme esclarecimento da Guarda Costeira, reiterando o que os familiares do pescador haviam avançado ao A Nação, o mesmo saiu para a faina no dia 13, por volta das 15 horas, com previsão de regresso no dia seguinte ao nascer do sol, só que isto não aconteceu. Momento para atualizarmos os dados de Covid-19 em Cabo Verde. O país registrou nas últimas 24 horas mais 5 novos casos pelo vírus e 11 recuperados, passando a contar com 34 casos ativos, 55.640 casos recuperados, 401 óbitos, para fazer um total de 56.127 casos positivos acumulados.
Crioula News. Economia. 26 milhões de dólares é o valor previsto para o projeto Capital Humano, apresentado esta terça-feira pelo Governo na Praia. Financiado pelo Banco Mundial, o projeto visa acelerar o crescimento económico, fortalecer o capital humano e criar oportunidades de emprego em diferentes setores, nomeadamente turismo, indústria e economia azul. Conforme o coordenador da Unidade de Gestão do Projetos Especiais do Ministério das Finanças, Nuno Gomes, a meta é ambiciosa e passa por criar 100 mil novas oportunidades de emprego até 2030. O projeto é deixar de fazer transferências diretas, mas incentivar e capacitar as famílias para que possam gerar o seu próprio rendimento. A apresentação do projeto foi presidida pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, que destacou a educação e a inclusão social como base das transformações sociais necessárias. O chefe do governo diz que é preciso ter ambição para eliminar a pobreza extrema, porque mexe com a dignidade das pessoas, ao mesmo tempo que se deve reduzir a pobreza absoluta. O projeto Capital Humano visa apoiar as reformas do sistema educativo, do ensino secundário, aumentar a oferta de cursos de formação profissional de qualidade em turismo e economia azul, reforçar o acesso a serviços básicos e promover a inclusão social e produtiva dos mais vulneráveis. O Governo lançou esta terça-feira, na cidade da Praia, o programa Codeverde para incrementar o acesso às oportunidades de desenvolvimento de competências em setores emergentes, tendo como foco a promoção da transição digital. Na ocasião, em declarações aos jornalistas após a apresentação do programa, o secretário de Estado de Economia Digital, Pedro Lopes, explicou que se trata de um projeto de formação e reconversão dos jovens que estão à procura de oportunidade na área do digital. O governante acrescentou que a Codeverde vai ser um programa de âmbito nacional, feito em parcerias com as plataformas internacionais de ensino à distância, de modo a dar oportunidades aos jovens participarem nesta grande mudança. No entanto, referiu que este programa teve como projeto piloto a Academia de Código, um programa que contou com 22 jovens e teve uma taxa de empregabilidade de quase 90%. Para aceder a este programa, Pedro Lopes informou que tem que se inscrever nas newsletters da página do Governo para ficar em saber das oportunidades que vão aparecer no mundo digital. Portanto, o programa foi criado no âmbito da Estratégia Nacional de Promoção do Emprego Digno, com a finalidade de maximizar a capacidade de empregabilidade e empreendedora em literacia digital para os jovens. Ainda no âmbito deste lançamento, o Governo assinou um acordo de cooperação com a empresa de consultoria e auditoria PwC para a criação de um centro de excelência de formação dos jovens na área de programação. Na ocasião, o secretário do Estado de Economia Digital, Pedro Lopes, esclareceu que a PwC, juntamente com o NOSE, vão formar talentos em parcerias com o setor privado e colocá-los aos serviços das empresas. Por sua vez, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, que presidiu a cerimónia de encerramento deste evento, enalteceu a assinatura deste acordo por ser a inovação digital uma condição para se crescer e criar riqueza. O Vice-Primeiro-Ministro também esteve no local, onde afirmou que classificou esta assinatura de protocolo como um momento de confiança depositada em Cabo Verde. A PwC é uma rede de empresas independentes e uma das maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo, que estão presentes em 158 territórios, com mais de 250 mil profissionais dedicados à prestação de serviços em auditoria e asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transições. Crioula News. Cooperação.
O Presidente da República defendeu a necessidade de reforçar as relações de amizade e cooperação entre Cabo Verde e Senegal nos domínios dos transportes e da cultura, visando promover uma melhor integração do arquipélago no espaço da CEDEAO. José Maria Neves defendeu esta posição em declarações em Forpress, à margem do encontro com o seu homólogo senegalês, Macky Sall, no âmbito da sua visita do trabalho ao Senegal. De acordo com José Maria Neves, Cabo Verde é um pequeno país insular que tem as suas características próprias, daí que salientou o apoio de Macky Sall poderá ser útil para acelerar o processo de integração em África, mas também na CEDEAO. Por seu turno, o presidente do Senegal, Macky Sall, destacou o nível de cooperação entre os dois países, que, conforme lembrou, começou há vários anos e que tem sido marcado por diferentes etapas. Considerou, neste sentido, que esta visita servirá para reforçar a cooperação bilateral entre os dois países, tendo enaltecido a forma engajada como Cabo Verde tem trabalhado junto da União Africana e da CEDEAO, não obstante as suas particularidades enquanto país insular. De realçar que o Presidente da República, José Maria Neves, foi condecorado com a mais alta distinção do Estado senegalês, a Grande Cruz da Ordem Nacional de Leão, feita pelo seu homólogo Macky Sall em Dakar, tendo afirmado que essa condecoração é sinal do excelente nível de cooperação que existe entre os dois países. Crioula News Ambiente. O Ministro da Agricultura e Ambiente admitiu em Santo Antão que a escalada de preços dos produtos alimentares básicos por causa da guerra na Ucrânia está a impactar a segurança alimentar e nutricional em Cabo Verde. Gilberto Silva, que falava na abertura do simpósio sobre sistemas alimentares sustentáveis em Santo Antão, que decorre no Porto Novo, explicou que, à semelhança da maioria dos países em desenvolvimento, Cabo Verde depende da importação de maior parte dos bens alimentares que são consumidos e ainda dos fatos de produção. Por isso, o aumento dos preços dos bens básicos devido à guerra está a impactar a segurança alimentar e nutricional dos cabo-verdianos numa altura em que o país está a enfrentar 5 anos de seca consecutivos que acabaram por agravar a já difícil conjuntura. A seca impõe a redução da disponibilidade de água para o consumo e para a agricultura e, com isso, a redução da produção agroalimentar, avançou este governante, lembrando, por outro lado, que estudos demonstram que Cabo Verde é o país da região da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental mais impactado pela Covid-19. Por isso, avançou o governante, tem-se constatado em Cabo Verde um aumento significativo de pessoas que necessitam de ajudas do Estado para resolver os seus problemas, situação que obrigou o Governo a adotar um conjunto de medidas para avaliar os efeitos da escalada de preços dos bens essenciais. Para o Ministro, Cabo Verde precisa acelerar as soluções para fazer face aos impactos e reforçar a resiliência do setor agroalimentar. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. Quase 960 soldados ucranianos que estavam na fábrica de Azovstal em Mariupol
renderam-se as forças russas desde segunda-feira, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia. As autoridades ucranianas ainda não se pronunciaram sobre estes dados. O Ministério russo disse que 51 dos feridos foram hospitalizados em uma cidade da região ucraniana de Donetsk, situada a cerca de 45 quilómetros a leste de Mariupol e controlada pelos russos e os seus aliados separatistas. O Ministério não deu qualquer indicação sobre o destino destes prisioneiros. As autoridades russas têm afirmado repetidamente que não consideram alguns deles como soldados, mas como combatentes neonazis, nomeadamente os que integram o regime Azov, grupo considerado ultranacionalista que foi integrado no exército ucraniano. Alguns deputados russos defenderam uma suspensão da moratória na pena de morte em vigor na Rússia para aplicar a elementos do regime Azov. Segundo o serviço de imprensa do Comitê de Investigação da Federação Russa, citada pela TASS, os militares que se renderam serão interrogados no âmbito da investigação de crimes de regime ucraniano contra a população civil do Donbass. As autoridades ucranianas tinham dito que queriam organizar uma troca de prisioneiros de guerra. Os soldados que se renderam estiveram entrincheirados nas galerias subterrâneas de enorme fábrica de aço de Azovstal, que se tornou um símbolo da resistência ucraniana à ofensiva que a Rússia lançou em 24 de fevereiro. O porto estratégico de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, foi completamente devastado pelos combates. A guerra na Ucrânia entrou hoje no 84º dia. Crioula News Desporto. O presidente do Instituto do Desporto e da Juventude, Frederic Mbassa, garante que o governo está a trabalhar para que o Estádio Nacional esteja em condições de receber os próximos jogos da Seleção Nacional de Futebol. Segundo o responsável, o objetivo é que todos estejam alinhados no sentido de ultrapassar este constrangimento, tendo em conta a reivindicação da sociedade e dos agentes desportivos. A inspeção técnica da Confederação Africana de Futebol interditou o estádio Adérito Senna em São Vicente para jogos internacionais, pelo que a seleção cabo-verdiana terá de iniciar os jogos de qualificação para o CAN 2023 fora de portas. A esta decisão junta-se a interdição no ano passado do Estádio Nacional em Enxada de São Filipe, na cidade da Praia, por falta de certificação do relevado, pelo que Cabo Verde está sem estádios para acolher os jornalistas internacionais. Por isso, os 2 primeiros jogos de qualificação com Burkina Faso e Togo vão ser disputados nos Marrocos, confirmou recentemente o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo. A seleção de Cabo Verde, de acordo com a calendarização, inicia a sua caminhada de apuramento para o CAN 2023 a 3 de junho, fora de casa, ante o Burkina Faso, país que também terá de jogar fora de portas nos Marrocos, porquanto também tem estádios interditados. No dia 7 de junho, Cabo Verde recebe Togo, também em Marrocos, casa emprestada, o que, segundo o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo, será mais fácil em termos logísticos. Cabo Verde partilha o grupo B com as congêneres do Burkina Faso, do Togo e de Eswatini, a antiga Sualizândia. De acordo com o regulamento, classificam-se para a fase final do CAN 2023, a ser disputada de 23 de junho a 23 de julho na Costa do Marfim, as 2 primeiras equipas classificadas de cada grupo. O CAN 2023 vai contar com a participação de 24 seleções africanas. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia, te trazer sempre novidade. Todo
do dia, na melhor companhia. Crioula FM. Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.